A Nano vai passar em mais 2 escolas. Em uma delas, ela vai encontrar um garoto extremamente problemático que foi expulso de várias escolas. E em outra, uma serial killer que fugiu da prisão e pretende fazer mais vítimas. Fala galera, aqui é o Drake. E hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história dos episódios Achados e Perdidos e Armadilha, da série Garota de Fora. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. TK é um garoto que foi muito problemático por todas as escolas que passou, fazendo com que ele fosse expulso de todas elas. Isso tudo por ter a mania de cometer pequenos furtos, algo que é mais como uma diversão pra ele, já que a sua família é extremamente rica. Aí como não podia deixar seu filho ficar fora da escola, o magnata que quase nunca tem tempo para ficar em casa, manda um dos seus assistentes com o garoto até uma nova escola para fazer a matrícula. No início, o diretor não gosta muito da ideia de ter um menino tão problemático pelos corredores, porém ele acaba aceitando sua entrada, depois de receber uma maleta com mais de 1 milhão de baht, o que dá mais ou menos 167 mil reais. Então, assim que a matrícula é feita, o assistente vai embora, e TK se dirige para a sala de aula com a caneta que tinha acabado de roubar da mesa do diretor. Além disso, logo após o menino se sentar, uma aluna nova chamada Nano também aparece por ali, e como as carteiras são para duplas, ela descobre através da sua colega que o tal do TK também era um aluno novo, e que tinha uma má reputação de ser um ladrão. Só que a Nano parece se interessar pelo garoto, por isso ela o segue até o telhado, e entrega um sanduíche que provavelmente foi roubado. Os dois então começam a conversar para se conhecer melhor, e deixam bem claro que tem um certo gosto em comum, tanto que a Nano mostra que roubou algo importante do colégio, e sugere que os dois façam uma competição, para ver quem consegue roubar mais durante o período da aula. E dessa forma, os dias vão passando, com os dois se conhecendo melhor, e se divertindo enquanto roubam tudo que podem sem nenhum medo. Porém, a Nano é tão boa que consegue até mesmo roubar o notebook da professora sem que ela perceba, algo que impressiona bastante o TK. Só que não acaba por aí, pois a relação dos dois fica cada vez mais próxima, e eles até roubam fora da escola. Além disso, como as coisas estavam fáceis demais, os dois decidem roubar alguns bens pessoais mais difíceis. Por isso, eles vão até a sala de artes do diretor, estudam a área de visão das câmeras de segurança que tem ali, e roubam o quadro que estava no ponto cego. Mas é claro que isso não passaria despercebido, e como já era de se esperar, um anúncio é feito na escola, e os professores começam a revistar as mochilas dos alunos, sendo que a professora tinha certeza que TK tinha roubado, e que a novata estava ajudando a esconder. Então ela vai revistar a mochila da garota, e é feita de boba quando um balão sorridente sai de dentro. Ok, é claro que existem pontos cegos em muitos locais em que as câmeras são colocadas sem um estudo prévio do ambiente. Porém, independente disso, é quase certeza que a entrada do cômodo será vigiada, assim como o resto da sala que não tem um ponto cego. Sendo esse caso, não seria só o diretor ver quem foi o engraçadinho que foi nesse ponto cego com uma mochila? Honestamente, é até estranho que não tenha suspeitos para esse roubo. Mas enfim, né? Depois disso, os dois vão para o telhado dar uma conferida no quadro roubado, e TK pergunta qual é o tipo de coisa que a Nano está acostumada a roubar. Aí, sem se importar com nada, a garota o leva até o seu museu particular de itens roubados, onde mostra câmeras roubadas, óculos, bonecas, diamantes e até um gato que era de um dono de uma loja. E como a Nano também queria ver as coisas roubadas que o TK colecionava, o garoto a leva até a sua casa gigante vazia, que não tem uma única alma viva andando pelos corredores. E justamente por isso, ele consegue esconder todos os itens roubados dentro da própria casa. Só que além de se impressionar pelo tanto de coisas ali, os dois têm uma conversa, e a Nano também percebe que o garoto é extremamente solitário, alguém que nunca teve amigos, e que provavelmente vê o pai uma vez por ano, algo que claramente mexe bastante com o coitado, tanto que ele até mesmo pede para ela prometer que nunca vai sumir, porque a menina é a sua única amiga. Porém, a Nano não parece nem um pouco afim de fazer essa promessa, dizendo que não há necessidade alguma já que ela está ali agora. E aí, percebendo que pode ter feito muita pressão nela, TK diz que promessas não precisam ser cumpridas, pois servem apenas para fazer as pessoas se sentirem melhores e seguras naquele momento. Isso tudo faz a Nano entender que o TK realmente parece não ter ninguém em sua vida. Por isso, ela diz que existe uma forma de trazer o pai do menino de volta, deixando ele extremamente curioso para saber como fazer isso. Então, no dia seguinte, a Nano explica que além do próprio TK, vários outros alunos problemáticos foram aceitos na escola, única e exclusivamente porque o diretor recebeu quantias bem gordas de suborno para aceitar esse tipo de pessoa. E apesar de dizer sempre que aceita esse dinheiro para fazer melhorias na escola, tá na cara que o maluco põe isso tudo no bolso. Por isso, o plano da Nano para trazer o pai do TK de volta é entrar na sala do diretor e abrir o cofre que está escondido atrás do pôster gigante na sala do diretor. Só que como o TK será aquele que roubará o dinheiro, a Nano entrega para ele um livro que é meio que um manual que explica detalhadamente como abrir o cofre. Só que depois de algum tempo, o TK fala que alguns agentes da polícia andam na cola dele por conta do quadro roubado, e pergunta se não era melhor abortar o plano de roubar o dinheiro. E ouvindo isso, a Nano fala que não tem problema se ele cair fora, pois o plano é muito bom, e ela pode fazer tudo sozinha sem problemas. Ele não gosta nem um pouco disso, e diz que está caindo fora porque não quer que ela se dê mal. Mas vendo que a garota realmente não iria desistir do plano, TK fala que caso tudo dê errado, a Nano precisa falar para a polícia que a ideia foi tudo dele, mostrando que realmente não queria criar problemas para ela. E isso acaba sendo tão legal que a garota até dá um beijo nele. E caramba, eu não sabia que dava para aprender a arrombar um cofre em poucas horas, e apenas com a ajuda de um livro. Se esse menino realmente tiver sucesso nesse plano Michuruca, dá pra dizer que ele praticamente nasceu para ser um ladrão. Fora que dificilmente a polícia vai ficar seguindo uma criança
criança por aí sem provas de que ele possa ter feito um crime, mas vai entender, né? Algumas horas depois, o diretor fecha tudo e vai embora, e é nessa hora que o TK aparece como um ninja, literalmente, e ele entra na sala do cara. Tudo isso enquanto a Nano fica do lado de fora monitorando as câmeras e vendo se não tinha ninguém se aproximando da sala. O problema é que na hora em que ele estava começando a mexer no cofre, as luzes se acendem quando o diretor entra ali com vários policiais, fazendo o menino perceber que estava completamente ferrado. Só que ao contrário do que o TK esperava, o diretor pede para os agentes saírem e conversa sozinho com o garoto, dizendo que para tudo tem um jeito nessa vida, e que com certeza tem outras formas de lidar com essa situação, do que simplesmente sujar a ficha de alguém tão promissora, algo que o pai dele com certeza sabe. Aí, percebendo que o cara queria arrancar mais grana do seu pai, o TK fica putaço e revela que não vai deixar isso acontecer, pois apesar de não ter nenhum documento, ele tem as filmagens das câmeras de segurança, para provar todos os subornos que o diretor já aceitou na sua vida, o que com certeza pegaria muito mal para ele se vazasse. Porém, nesse momento, a Nano entra ali e deixa o garoto em choque. Ele diz que a menina não tinha nada a ver com todo esse plano, o que infelizmente ele estava errado, pois a Nano entrega o notebook para o senhor e mostra que estava ao lado dele todo esse tempo, deixando o coitado em choque. Além disso, o assistente do magnata aparece ali e retira um cheque do bolso, dizendo que o pai do garoto mandou um pequeno presente, para evitar que as coisas fossem mais longe do que deviam. Então nesse momento, o TK lembra do Anano falando que daria um jeito de trazer seu pai de volta, e faz algo inesperado. Ele manda o assistente passar a mensagem de que o dinheiro não compra tudo, rasga o cheque e soca a cara do diretor. Isso faz a polícia entrar ali e levar o moleque para a delegacia por conta da agressão e roubo. Alguns dias depois, TK é liberado da detenção juvenil e se encontra com o próprio pai que estava ali para ter certeza da situação do menino. Porém, TK está tão bravo com o cara por aparecer uma vez a cada fim de mundo que diz que não precisa dele e nem do dinheiro que ele tem. Mas essa fachada de durão não dura muito, pois ele rapidamente começa a chorar e corre para os braços do pai, mostrando o quanto precisava de uma família para lhe apoiar. Então mais tarde, TK está em casa pensando na Nano, quando de repente percebe que precisa reencontrar a garota. Por isso ele coloca o casaco e vai até o galpão em que a Nano usa como museu para seus objetos roubados. E lá dentro, ele vê que a menina tinha pendurado o quadro que os dois roubaram juntos, mostrando que aquilo foi especial de certa forma. Ao mesmo tempo, a Nano também aparece ali, dizendo que as pessoas não apreciam o que têm até não terem mais, e explica que quando ela disse que podia trazer o pai dele de volta, precisava primeiro separar os dois, para fazer o homem entender o que estava perdendo, algo que o TK sabia totalmente desde o momento em que rasgou o cheque. O problema é que agora que recuperou a família, o TK perdeu algo mais uma vez, a própria Nano. Bom galera, eu não esperava que a Nano fosse agir dessa maneira, juntando pai e filho. Eu acho que eu e todo mundo estávamos esperando que ela ensinasse uma lição a respeito de roubar as coisas dos outros, ou algo assim. Mas no final dá pra ser refletindo um pouco sobre a vida, já que muitas vezes a gente não costuma valorizar o que a gente tem, como família, amigos ou algum bem material. Alguns dias depois, Ko está vagabundeando na sala de aula sem responder nenhuma questão do trabalho que o professor Thor passou, o que acaba irritando o cara, já que ele queria liberar os alunos mais cedo para ver a sua filha. Porém, como o aluno se recusava a fazer a tarefa, o professor fala que ninguém mais poderá sair antes que o Ko termine a lição. Isso faz Doang e Kaeo, que são as duas alunas restantes da sala, ficarem extremamente chateadas, já que precisavam sair mais cedo para fazer as próprias coisas. E como o idiota ainda se recusava a terminar, Kaeo se oferece para responder as perguntas, o que obviamente é impedido pelo professor. Aí vendo que não tinha jeito, o babaca decide responder 3 perguntas, dizendo que 2 eram por suas amigas, e que a outra era por Tang, a filha do professor. E falando nela, nesse momento a garotinha aparece ali do nada, dando uma boa surpresa no seu pai, já que ele não aguentava mais ficar longe dela. O problema é que junto com a chegada da menina, vários outros alunos aparecem com pressa e apavorados pedindo para fechar a porta, e até a Nano entra ali também, sendo que ela era a única calma entre todos eles. A chegada desse tanto de gente cheia de medo deixa o professor e os alunos curiosos com o que estava acontecendo. Então os adolescentes revelam que um prisioneiro tinha fugido e se disfarçado de aluno para finalizar alguns jovens, tanto que uma delas, a Bong, viu pessoalmente um garoto sendo finalizado brutalmente. E aí com essa descoberta, todos rapidamente começam a colocar cadeiras e mesas em frente à porta, evitando ao máximo fazer barulho, ou quase todos, já que a Nano continua calma como sempre, e o idiota do Ko não parece acreditar em nada disso. O pior é que assim que uma barricada é feita em frente à porta, o Ko fala que tudo isso era idiotice e que jamais acreditaria nesses alunos, por isso ele decide sair imediatamente. Só que do nada uma transmissão da coordenação é feita, avisando que um assassino condenado por 8 crimes estava solto e finalizando os alunos, sendo que por isso as pessoas deveriam se proteger de qualquer forma possível, algo que infelizmente o comunicador não conseguiu fazer, já que aparentemente também foi de base durante a transmissão. E bom, ouvindo isso, o babaca muda de ideia na hora e fica quietinho com medo de ser descoberto. O pior disso tudo é que ninguém ali dentro tinha sinal para conseguir pedir ajuda, ou para verificar qual era a situação, ou melhor dizendo, quase ninguém, né? Porque de repente, a Nano começa a ler uma matéria no celular, e a tal matéria dizia que uma ex-aluna assassina cheia de ódio entrou em uma escola e começou a finalizar vários jovens com uma faca. E tudo isso de uma maneira bem brutal, enquanto ria de um jeito macabro. O único problema é que a foto dessa psicopata ainda estava carregando, mostrando apenas uma parte do cabelo. Já a parte boa é que a internet parece
parece ter voltado a funcionar mesmo lenta, e os sobreviventes conseguem algumas poucas informações, descobrindo que aparentemente a assassina estava indo para o prédio 4, que é onde eles estão no momento. O bizarro é que apesar de conseguirem ler algumas coisas na internet, as mensagens para a polícia não vão de jeito nenhum. Para piorar a situação, de repente vários passos vêm do lado de fora da sala, e aí pensando que era a assassina, todos tentam fazer o máximo de silêncio possível. O problema é que a pessoa começa a bater na porta pedindo para entrar, dizendo apenas que é um estudante e não um criminoso. Assim que escutam isso, os estudantes decidem tentar abrir a porta para ajudar. Porém, o professor mostra que não liga para nada além de proteger a própria filha, e diz que ninguém deveria abrir a porta, já que poderia ser a assassina lhes enganando para conseguir entrar. Isso acaba deixando o Ko extremamente irritado, pois desde o começo ele não ia com a cara do Sr. Thor, por achar que o cara é um péssimo professor, que passa a matéria de qualquer jeito, apenas para ir embora. E essa situação deixa ainda mais claro que ele não se importa em deixar uma aluna morrer para evitar que sua criança corra perigo, mesmo sem saber se realmente existe algum perigo. E o pior é que o babacão até mesmo começa a machucar os alunos para manter a sua ordem e autoridade. Porém, nesse momento, a Nana os interrompe, dizendo que não tinha mais motivos para brigar, até porque a aluna do lado de fora já tinha sido finalizada pela assassina, o que acaba sendo um choque tremendo para os alunos, principalmente para Ko, que fala que após sair dali irá contar para todo mundo sobre quem é o verdadeiro Thor. E caramba, é claro que em uma situação normal seria bem melhor simplesmente ficar dentro da sala de aula e esperar alguém chegar, mas como tem uma aluna pedindo ajuda do lado de fora, não seria bem melhor cada um deles se armar com uma cadeira, que é uma ótima arma para autodefesa, e aí abrir a porta para ajudar a menina? Até porque se fosse uma assassina ali, era só atacar com as cadeiras e expulsá-la. O Datena sabe muito bem como fazer isso, ou quem sabe até mesmo dar um fim nela, mas vai entender o que esse pessoal pensa. Por conta dessas coisas, a situação continua ficando cada vez mais estressante, tanto que Sueri e Sa começam a discutir, culpando um ao outro por terem tomado a péssima decisão de não correrem para fora do colégio, fora que cada um deles pareceu perder a esperança de sair dali com vida, já que o diretor parece ter sido finalizado durante a transmissão, e como estão dominados pelo medo, Ko e Thor discutem feio, tanto que o professor acerta um socão na cara do menino. Por sorte, nesse momento, a Nano pega um estilete e manda todos ali se acalmarem, dizendo que cada um precisa arrumar uma ferramenta para se defender. Dessa forma, eles procuram pela sala toda, pegando tudo que era útil como estiletes, raquetes e coisas assim. O problema é que a Sa encontra uma régua de metal e entrega para Ko, deixando o Suer morto de ciúme. Algumas horas depois, ao anoitecer, Tang começa a reclamar dizendo que está com muita sede e fome. Aí como não queria deixar sua filha nesse estado, Thor pede para Suer entregar um pouco d'água para ela, já que viu o menino bebendo mais cedo. Porém, o aluno se nega, falando que não tinha mais nada, o que faz o Thor ficar irritado e revistar a mochila, descobrindo que realmente não tinha nada ali. Só que logo após isso, Ko solta uma garrafa vazia no chão, mostrando que tinha roubado a garrafa e bebido toda a água, algo que não parece nem um pouco errado em sua visão. Afinal, Suer estava dizendo que não tinha água, e bom, agora realmente não tem mais. Depois disso, os alunos começam a se perguntar se a assassina podia ter ido embora ou não, afinal, ninguém mais aguentava ficar ali, e por isso, o Ko sugere que o grupo deveria sair junto para ir embora, já que essa poderia ser a única chance. Mas essa resposta se vira contra ele, na hora em que Doang fala que o menino deveria ir sozinho, já que foi por culpa dele que ela, Kawe e o professor ficaram ali até mais tarde. O Ko até tenta se defender, dizendo que era culpa do professor que deu detenção para os três. Porém, o cara parece esquecer que é o único adulto responsável ali, e inicia uma votação para ver quem era a favor do Ko ir sozinho lá pra fora, algo que quase todos os alunos concordam, com exceção de Nano e de Sa. Porém, isso faz Suer ficar com ainda mais ciúmes, e ele praticamente força a menina a votar a favor de expulsar o colega dali de dentro. E isso deixa o Ko extremamente puto, dizendo que se sair dali, a última coisa que iria fazer era chamar ajuda, o que a Nano concorda 100%. Por conta disso, todos percebem que nunca tinham visto essa garota por ali, e perguntam quem era ela, sendo que agora, a Nano finalmente se apresenta como uma aluna transferida que estava em seu primeiro dia de aula, o que mostra o quão azarada ela é. Aí, ouvindo isso, Kawe fala que se a novata está com pena do Ko, deveria ir junto para pedir ajuda, algo que acaba sendo bem engraçado para a Nano, já que ela ainda não sabe o porquê iria enviar ajuda para ele se conseguisse escapar da assassina. Afinal, esses idiotas estão tentando mandá-los para a morte. O Suer até pergunta se ela não tinha pena da criancinha, porém a Nano apenas lembra que foi ele que recusou dar água para a coitada. E isso até que faz sentido, é aquele ditado, antes de julgar o outro, é melhor julgar a si mesmo. Aliás, realmente não faz sentido forçar alguém a ir para fora, até porque se fosse eu nessa situação, dificilmente eu iria querer ajudar um grupo de pessoas que me mandou para a morte. Com isso dito, todos começam uma discussão para ver quem seria a melhor opção para ir pedir ajuda, como por exemplo, o professor que teria que enviar ajuda para sua filha que ficaria na sala, ou o Suer que precisaria mandar ajuda para Sa. Mas o mais irônico é que o professor quem acaba com a discussão e faz todos se virarem contra o Ko, praticamente expulsando o menino dali ao dizer que iria passá-lo de ano se ele conseguisse ajuda. Aí, como quase todos pareciam ser a favor dele ir embora, o Ko aceita a proposta do Sr. Thor e decide ir para fora. Porém, assim que ele ia abrir a porta, ele percebe que o corpo que estava ali na frente tinha sumido, indicando que ou o assassino tinha voltado para pegar a vítima, ou a polícia apareceu sem que eles soubessem, o que não faz nenhum sentido. Só que alguns minutos depois, nenhum barulho pode ser escutado do lado de fora, e o Ko diz que vai sair correndo o mais rápido possível, sendo que por isso ele gostaria que alguém abrisse a porta para ele. Porém, na hora em que a Kawe abre a porta,
porta, Ko empurra a menina para fora e tranca a porta, dizendo que foi ela quem disse que a polícia levou o corpo, e que sendo assim ela pode muito bem ir encontrar os agentes, o que deixa o grupo bem chocado. Mas como não podia ficar parada na porta, a Kawe liga em chamada de vídeo para Dwang e sai correndo pela escola escura para ver se pode encontrar ajuda. O problema é que a conexão cai do nada e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Isso faz tudo se virarem contra Ko, dizendo que ele era o culpado e que por isso deveria ir atrás da garota. Aí, sem nem mesmo discutir, o Ko simplesmente abre a porta e vai embora. Só que após fazer isso, duas garotas tentam ligar para ele, sendo que o menino só atende quando a Sai é quem liga, o que deixa o Suera ainda mais enciumado. Mas o pior ainda estava por vir, pois como o Ko não queria mandar ajuda para eles, a Sa precisa dizer o clássico "faz isso por mim", o que piora ainda mais os ciúmes do namorado. Então, por algum motivo, o Suer decide que precisa ir ao banheiro imediatamente, e o professor Thor até tenta impedir, dizendo que precisaria de ajuda caso o assassino aparecesse. Porém, o garoto não liga para nada disso e sai da sala. Só que além disso, logo depois do menino sair, a Nano olha para o professor Thor e começa a dizer algumas coisas, quase como se fosse um devaneio, falando sobre como a polícia faria uma investigação a respeito da menina que morreu em frente à sala, para descobrir quem foi o culpado por não deixá-la entrar, e que por não gostar nem um pouco do professor, o qual com certeza iria jogar a culpa de tudo pra cima do cara. No começo, o Sr. Thor não liga muito pra isso, já que ele é um educador, e com certeza teria mais credibilidade que um aluno. Porém, a Nano fala sobre como a credibilidade do Ko seria grande após tudo isso, já que ele saiu sozinho para procurar ajuda, e seria considerado praticamente um herói por todos, mostrando que com certeza a maioria das pessoas e até mesmo a polícia iriam acreditar nele. E para piorar, a Nano até mesmo pergunta para o Thor a respeito de sua filha, questionando se ela gostaria de lembrar do seu pai como um pai herói que salvou a todos, ou um cara que é conhecido como assassino por deixar a garota pra fora, e parece que realmente isso mexe com a cabeça do cara. Por essa razão, ele se despede da sua filha, deseja boa sorte para as alunas e vai para fora da sala. Só que no momento em que ele vai embora, as meninas perguntam por que a novata fez isso, já que seria muito perigoso ficar ali dentro sem um homem, porque a assassina poderia aparecer a qualquer hora. Mas em resposta a essa pergunta, a Nano começa a rir loucamente, fazendo com que as garotas corram para um canto da sala com medo dela. E juntamente com isso, elas se lembram que o corte do cabelo da assassina se parecia muito com o da Nano, e somado com o fato desse ser o primeiro dia dela na escola, todas ficam se borrando de medo. Só que apesar de rir bastante disso tudo, a Nano fala que não faz sentido ela ser assassina, afinal ela estava ali dentro quando a matança começou. E é aí que a Tang lembra que uma das alunas foi finalizada depois que todos estavam trancados na sala, mostrando que não tinha como a novata ter feito isso. E aí, com essa conclusão, os ânimos se acalmam por um tempo, até que do nada elas escutam alguém gritando do lado de fora, algo que deixa a Sa bem preocupada, e faz ela dizer que quer ir lá fora para ajudar. E como também queria encontrar o próprio pai, a Tang pede para ir junto. Dessa forma, todas as garotas decidem ir juntos para ver qual era a situação do lado de fora. Até mesmo a Nano fala que a melhor opção é continuar em grupo, para poder usar a Tang de isca caso precisem correr. Ok, não faz sentido nenhum elas quererem sair agora que o grupo ficou menor. Se elas podiam ser tão facilmente influenciadas para sair, por que não saíram enquanto estavam todos juntos desde o início? É cada decisão idiota que eu nem sei o que dizer. E o pior disso é que as garotas saíram sem levar nenhuma cadeira para se defender. Por isso, as 5 saem juntas e começam a andar em silêncio pela escola escura. O mais doido é que nessa hora uma das garotas, a Bunga, fala para a Sa ligar para Ko, dizendo que se a assassina estiver com ele, eles vão saber que devem ir correndo para o lado contrário. Isso porque, segundo ela, sacrifícios devem ser feitos. Então a Bunga descobre onde o Ko está e começa a levar as garotas para a direção contrária. Ou pelo menos é isso que ela diz, pois alguns minutos depois, Dwang vê o celular da sua colega e entende que ela estava mentindo e que elas estavam indo em direção ao Ko. Aí, percebendo isso, as garotas decidem ficar para trás, enquanto deixam a Sa indo sozinha pela escuridão. Só que do nada, a Kawe aparece ali abraçando a garota, dizendo que o Ko havia sido atacado. Então as garotas vão até a cabine do banheiro e encontram o corpo sem vida do garoto cheio de sangue, algo que as deixa apavoradas e fazem elas gritar bastante, atraindo a atenção do professor e do Suera, que aparecem rapidamente para ver o trabalho feito pela assassina. E de repente, a televisão do colégio liga e começa a passar uma matéria do jornal, falando sobre como a assassina foi finalizada há algum tempo atrás, enquanto tentava fugir da polícia. A parte boa é que os alunos que foram atacados sofreram apenas alguns ferimentos e já estavam sendo tratados no hospital. Ou seja, o ataque não teve nenhuma vítima fatal, deixando todos confusos, já que uma aluna tinha morrido do lado de fora da sala de aula. Aí, para responder essa dúvida, a tal aluna aparece ali nesse momento e explica que quando fica em uma situação muito intensa, acaba apagando, assim como fez anteriormente. E se aproveitando desse momento, a Nano age como a voz do diabo e pergunta aquilo que todos tinham dúvidas: quem exatamente foi que matou o Ko? Afinal, a assassina com certeza não fez isso. Por isso, ela também apresenta os principais suspeitos, sendo eles o Suer, que estava morrendo de ciúmes da sua namorada, o professor Thor, que com certeza não queria que as suas ações dessa noite fossem expostas, e a
Kaeo, que foi expulsa da sala pelo menino, ou quem sabe até mesmo os três juntos. A parte boa é que Doang estava gravando tudo o que aconteceu desde o início, então talvez aquelas filmagens pudessem ajudar a descobrir o que aconteceu. E como esse celular tinha caído em um ralo alguns minutos atrás, a Nano pede ajuda de Tang para pegar o aparelho, afinal apenas a mãozinha dela poderia alcançar. Só que na hora em que chega no ralo onde estava o celular, a Tang pergunta por que isso era tão importante, fazendo com que a Nano explique que a Doang tinha gravado as coisas que aconteceram na sala de aula, incluindo o professor Thor batendo nos alunos e se recusando a abrir a porta. Aí, ouvindo que isso poderia incriminar o próprio pai, a Tang solta o celular no buraco e diz que não consegue alcançar, mentindo descaradamente apenas para livrar a barra do próprio pai, mesmo sabendo que ele poderia ser um assassino. E vendo isso, a Nano aperta as bochechas da garota e diz que ela é igualzinha ao pai, e que por isso deveria se matricular na escola quando crescesse, meio que deixando claro que esse colégio está cheio de pessoas egoístas e mentirosas, que não se importam em acabar com uma vida ou atrapalhar uma investigação, desde que mantenham a si mesmos protegidos. Fala galera, na opinião de vocês, quem foi o assassino do Ko? Será que foi só um ou tiveram mais pessoas envolvidas? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.